Olá pessoal, tudo bem? Bem, antes de mais nada, brigadão pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelo feedback que vocês nos dão através dos comentários. Muito obrigado, viu? Bem, é muito recorrente em consultório, tanto para clientes quanto para profissionais, o quanto de ácido hialurônico a gente vai gastar para preencher essa ou aquela área ou para fazer um tudão, que a gente chama de harmonização facial ou preenchimento global da face. Então é sobre isso, quantos ml eu vou precisar, que a gente vai conversar nesse vídeo. Vamos nessa! Bem, a gente tem que ter cuidado porque qualquer referência que a gente vá usar, ela não deve servir como uma verdade absoluta, mas como um norte, uma referência, um ponto de partida. Quando a gente analisa uma obra em que demonstra os MD Codes criados e desenvolvidos pelo Maurício de Maio, que deve ser orgulho para o nosso país, enquanto cirurgião plástico, que inclusive não para de ensinar ao planeta todo essa técnica tão brilhante desenvolvida por ele. E aí, quando a gente pega os MD Codes como uma primeira referência, basicamente o que a gente tem? Para cada código médico e aquele conjunto de códigos médicos, de MD Codes, uma área a ser tratada, faixas de volumes de géis de ácido hialurônico. Portanto, para cada código médico, ele sugere um volume mínimo e um volume máximo. Como a gente aqui está querendo algo muito prático, muito do dia a dia, para dar mesmo uma ideia, tanto para a gente profissional, quanto também para passar para o cliente, porque inevitavelmente o que se gasta de ácido hialurônico vai entrar, sem dúvida alguma, na precificação do produto. Então, no final das contas, quanto custa preencher uma mandíbula? Quanto custa preencher lábios? Quanto custa preencher olheiras? Quando a gente entende os volumes médios dessas regiões, a gente também passa a entender, de novo, como um norte, como uma referência primeira, o quanto que a gente, em média, gasta de géis de ácido hialurônico para aquela área. Claro que sexo, idade, aspectos étnicos precisam ser considerados. Mas vamos lá, vamos apresentar, considerando os MD Codes e o volume médio sugerido para aquela área, o que a gente poderia ter então como referência? No caso das têmporas, a gente tem um volume médio em torno de 1,5 ml para o tratamento dos dois lados. No caso das olheiras, a gente vai tratar os dois lados com cerca de 1,2 ml. Para o sulco nasolabial, que as pessoas chamam muito vulgarmente de bigode chinês, a gente precisa considerar um volume total médio de 1,4 ml. Para o preenchimento labial, volumes em torno de 1,5 ml. As linhas de marionete, também 1,5 ml. O mento, conhecido como queixo, 3,15 ml, ou seja, a gente precisa falar em 4 seringas. E com relação ao preenchimento de mandíbula, ele faz só uma distinção entre os sexos, considerando um volume total médio de 3,15 ml na mulher e de 3,85 ml, já que a mandíbula do homem tende a ser um pouco mais quadradinha, mais protuberante, no caso do sexo masculino. Claro que quando a gente considera como volume total médio um valor quebrado, a gente precisa lembrar que na grande maioria das vezes, independentemente das marcas ou dos laboratórios que produzem géis de ácido hialurônico, as apresentações quase sempre são em seringas de 1 ml. Então, quando a gente tem uma área de 1,5, a gente vai precisar considerar 2 ml
de ácido hialurônico a ser gastos. Vai depender do profissional a maneira como ele trabalha com o que sobra, tá? Nunca utilizar em outro paciente, por questões óbvias. Mas utilizar o que sobra em outras áreas depende do treinamento dele, depende da habilitação e da maneira como ele pensa o procedimento. Eu acho que com esses valores a gente se mune aí de informações bastante relevantes para a gente desconstruir alguns mitos de que talvez com uma seringuinha só a gente já consiga o resultado esperado. Não, a gente precisa obedecer, volto a dizer, isso aqui é uma média, é uma situação muito aproximada, mas a gente precisa obedecer que, por exemplo, para remodelação do mento, a gente não vai conseguir provavelmente bons resultados se a gente não tiver ali em torno de 3 ml. Eu acho que é isso que esses valores nos mostram. É não subestimar o procedimento e também não superestimar, o que trariam hipercorreções, e a gente cairia no que a gente conversou naquele outro vídeo sobre a tão temida síndrome da face inflada. Então, considerar os géis de ácido hialurônico como os preenchedores de predileção na face, porque eles são de ocorrência natural na nossa pele, porque eles são biosseguros, biocompatíveis, eles são temporários, vão durar aí em torno de 1 ano a 1 ano e meio, às vezes 2 anos, dependendo da área facial em que foram depositados, e eles são reversíveis caso alguma hipercorreção tenha acontecido, e o uso da hialuronidase seria adequado nesse momento. Mas a gente não pode brincar de ácido hialurônico, e a gente conversou isso no vídeo da síndrome da face inflada, síndrome essa criada por nós, injetores, que estaríamos perdendo a mão, nos vangloriando de volumes absurdamente altos, como se isso fosse adequado para harmonizar uma face. Não é. A gente precisa mais disso aqui. Leia as obras, leia as sugestões dos colegas plásticos, dos colegas dermatos, dos colegas que verdadeiramente se debruçam sobre a anatomia da face, consideram fatores intrínsecos e extrínsecos do envelhecimento e propõem quantidades naturais de embelezamento e rejuvenescimento. É isso, pessoal. Até a próxima.